Podemos matar milhões de seres humanos? Podemos matar um ser humano? Podemos eletrocutar milhões? Podemos gasear milhões? Podemos fuzilar milhões? Não, obviamente que isto não se faz. Mas podemos matar milhões. Sim. Tudo depende apenas da propaganda que é feita à volta de um determinado assunto, da forma como a mensagem passa. E, a regra geral, mensagens que estariam por trás ou que estão por detrás de motivos doces ao ouvido, nomeadamente é pela tua saúde, é pela tua segurança, isto entra que é uma maravilha. Podemos criar documentos de forma a colocarmos nas mãos de gente absolutamente imprestável a saúde de todos nós? Podemos? É lícito? É legítimo? Criarem-se documentos que lhes permitam usufruir, dispor da vossa saúde como bem entenderem? Na persecução de objetivos negros? Podemos fazer isto? Não, óbvio que não. Pois, mas é exatamente isso que vão fazer. É exatamente isso que a OMS está a preparar para fazer ao apelar a que os países ratifiquem o célebre tratado pandémico. A comunicação social, não obstante o código deontológico, que eu desconfio que nem sequer sabe o que é isso, continua a dar palco a várias pessoas de várias áreas, maioritariamente tecnologia e saúde, e continua a fomentar toda uma agenda negra por trás deste tratado pandémico, e isto quando fala nele, obviamente. Gente que cada vez que eu vejo nos palcos mediáticos, obviamente, só uma coisa me vem à cabeça. Se fosse há 150 anos, a única coisa que eles ganhariam era isto à volta do pescoço. Só isto. Mas não. Não só não ganham isto, como têm acesso a palco mediático, como passa uma mensagem completamente enviesada, específica para as massas, porque, como todos sabemos, as massas, por definição, são realidades acéfalas, e já nem se escondem sequer os objetivos desta agenda. Ainda há escassos dias, o famoso Clube Bilderberg esteve reunido e um dos pontos da agenda era precisamente o despovoamento. A malta vê estas coisas e acha que estamos a brincar? Acha que isto é tudo brincadeira? Acha que um documento como o Tratado Pandémico é mesmo para zelar pela saúde das pessoas e pela segurança? Acha que é mesmo assim? We're undergoing a soft coup, and the idea is to create a whole new set of laws and ignore the existing human rights laws and other laws under the pretext of pandemic preparedness and the biosecurity agenda. The WHO is developing through all its nations, but with the WHO Directorate in the United States in charge, a pandemic treaty and amendments to the existing international health regulations that will remove the human rights protections currently embedded in the IHRs, will enforce surveillance, censorship, get rid of freedom of speech, require governments to censor and only push a single narrative. Also, we will be subject, if they can make this work, to vaccines developed in 100 days, which the organization CEPI is planning to do. And one of the people who founded CEPI was Jeremy Farrar, who is now the chief scientist at the WHO, to bring this forward. Other things that amendments do is to bind the states so they're no longer recommendations but enforceable edicts, provide a liability shield, get rid of intellectual property rights, move supplies from one country to another, enforce digital passports, and the Director General of WHO can demand that a pandemic or a potential pandemic exists. He can just declare it with no standards, and then countries around the world will have to obey. Also, the WHO will tell you what drugs you can and can't use in your nation once a pandemic is declared. Obviously, the budget will increase.
Also embedded in this concept is a peculiar notion that humans are no longer of greater value than animals.